Olá, queridos, tudo bom? Meu nome é Ricardo Gambaroski e nós estamos aqui hoje para conversarmos um pouco sobre o projeto Introdução à Doutrina Espírita, que o Grupo Espírita Saint-Germain gentilmente está oferecendo essa oportunidade a vocês que querem aprender um pouco sobre a doutrina espírita, sobre a doutrina dos espíritos. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre Allan Kardec e a codificação espírita, parte 1. Queridos, há muito tempo vem se falando em fenômeno mediúnico. Há muito tempo, várias pessoas das mais variadas origens, elas vêm conversando sobre mediunidade, sobre a existência de médiuns. Só que antigamente não existia essa terminologia, mediunidade, médium. São terminologias que foram criadas por Allan Kardec, na codificação espírita. Antes, muito antes de Kardec, os fenômenos mediúnicos sempre existiam. Sempre existiam. Só que não tinha nome. Não tinha nome. E em determinado tempo, em determinado momento da história da humanidade, numa cidade chamada Hydesville, um vilarejo no interior de Nova York, existiam duas irmãs, Margaret e Kate, que eram filhas de John e Margaret Fox. Kate, especificamente, tinha uma mediunidade muito especial, muito específica, que ela ouvia sons e ela conseguia, através dos sons, ela conseguia estabelecer um processo de comunicação. Portanto, Kate, nessa casa, nesse vilarejo, ela ouviu batidas, sons, e ela começou a questionar a essas batidas e esses sons da seguinte forma: se eu der uma batida, se você for um espírito, você vai me devolver com uma batida. Se eu der duas batidas, você vai me devolver com duas batidas. Então ela começou, por exemplo, a bater uma palma e ela devolveu, ou melhor, o espírito devolveu com uma pancada. Aí devolveu com duas palmas, ela bateu duas palmas, né? Aí devolveu com duas batidas. Muito bem, então estabeleceu uma comunicação entre a médium, Kate, e esse espírito que lá estava. Só para título de curiosidade, médium, o que é o médium? O médium é um ser humano normal, como eu, como você, como qualquer pessoa. Mas é um ser humano que tem, por terminologia, se comunicar com o mundo espiritual. Médium não é alguém especial. Médium não é alguém paranormal, vamos chamar assim. Não, 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 não. É normal, é um ser humano normal, como eu, como você, como qualquer um. Afinal de contas, na doutrina espírita, ela explica que todos nós somos médios. Uns em menor grau, outros em maior grau. Uns conseguem ver, outros não conseguem ver. Uns conseguem ouvir, outros não conseguem ouvir. Né? Que a gente chama de médium ostensivo. Aquele médium, aquele irmão nosso que consegue ouvir, consegue psicografar, quer dizer, a escrita, né, da mensagem, e por aí vai. Tá? Kate, por exemplo, era médium. Era médium porque ela conseguia perceber isso. Então, ali existia, sim, um espírito, e um espírito que queria se comunicar. E no final dessa história toda, foi descoberto que esse irmão que estava se comunicando com Kate, ele, na verdade, morou muito tempo nessa casa, foi assassinado e descobriu, inclusive, aonde que estava enterrado seu corpo, e foi escavado e foi descoberto ali seus restos mortais. Esse fenômeno aconteceu nos Estados Unidos e se perpetuou por todo o mundo, até chegar na Europa. Isso foi em 1848.
mais precisamente, 31 de março de 1848. Anos depois, em 1854, nos salões parisienses, né, na Grande Paris, as mesas comuns, elas levitavam e elas giravam para um lado, giravam para o outro, tornava a girar para um lado, tornava a girar para o outro lado. Então elas dançavam. Eram as chamadas mesas girantes ou mesas dançantes. E esse fenômeno, especificamente em 1854, chamou a atenção de um senhor, de um professor, o professor Hippolyte. E um amigo dele chegou para ele e falou o seguinte: professor, olha só, tem mesas que estão dançando lá nos salões. Ele, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso, porque trata-se apenas de um fenômeno magnético. Magnetismo. Aí o amigo foi embora. Tempos depois, o que aconteceu? Novamente, um amigo falou o seguinte: olha, as mesas, elas estão girando para um lado, girando do outro e obedecendo a um sistema de perguntas e respostas. Ele, deixa eu dar uma olhada nisso. E aí que o professor Hippolyte compareceu a esses salões, assistiu o fenômeno e chegou à seguinte conclusão: que por trás desse fenômeno não era só magnetismo, existia uma causa inteligente. Ou seja, de uma forma muito similar ao que aconteceu em Hydesville, estava acontecendo também nos salões parisienses. Estava estabelecendo uma comunicação entre o plano espiritual com o plano material, através das mesas. Que tipo de sistema? Exemplo, perguntava alguma coisa e se a mesa desse uma pancadinha com um dos seus pés, a resposta era negativa. Se desse 2 pancadinhas com outro pé, a resposta era positiva. Exemplo, de uma forma muito similar que aconteceu em Nova York. E aí o professor Hippolyte, ele muito intrigado, começou a investigar o assunto, né, através de uma família muito amiga dele, que é a família Baudin, e através das suas filhas, que também eram médiums, ele começou a investigar, né, e começou a formular perguntas que foram espalhadas, endereçadas a outros médiuns espalhados no mundo todo. E esses médiuns, por sua vez, receberam as respostas e endereçavam ao professor Hippolyte, que foi comparando, pergunta por pergunta, as respostas que estavam sendo dadas, que eram respostas muito similares, eram respostas praticamente iguais, com médiuns que não se conheciam. Imagina se eu fizesse a seguinte pergunta, uma coisa bem hipotética: que cor é o céu? E eu vou mandar essa pergunta para várias pessoas de vários mundos que as pessoas não se conhecem. E eu vou receber como resposta azul. Bom, como que eu vou ter essa resposta, né, endereçada a A, B, C, D e E, se essas pessoas A, B, C e D e E não se conhecem? Né? Então fica meio complicado. Foi isso que aconteceu. E o resultado foi a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, que é um livro de perguntas e respostas, né? Mas vamos chegar lá, com calma. Então, esses fenômenos, tanto os fenômenos que aconteceram em Hydesville, quanto os fenômenos das mesas girantes, são denominados na doutrina espírita como fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação, ou seja, fenômenos mediúnicos que chamaram a atenção, serviram para chamar a atenção de pessoas, principalmente do professor Hippolyte. Allan Kardec, ou melhor, o professor Hippolyte, eu falei que era Allan Kardec, é a mesma pessoa, né? Vamos entender o porquê. O professor Hippolyte, ele nasceu em outubro de 1804, aos 18 anos, ou seja, em 1823, ele fundou um instituto, só que até lá ele fez toda a sua formação, todos os seus estudos, foi segundo o sistema de Pestalozzi, o método de Pestalozzi,
que é um método indutivo, especificamente um dos melhores ensinos que uma sociedade poderia ter naquela época. Tanto é que o Instituto de Pestalozzi era considerado uma referência no ensino europeu. E ele fez esse estudo, ele fez isso, né? Ele fez, em 1823 fundou seu instituto, e aonde tinha uma professora muito querida que o ajudava, que é a professora Amélie Baudet, que vem se tornar sua esposa em 1836, se não me falha a memória. E aí estava começando, na verdade, a organização, né? Você vê, nasceu em 1804, em 1823 fundou o Instituto, até lá teve seus estudos, e mais tarde casou-se com uma professora que tanto auxiliava e era uma pessoa poliglota, falava vários idiomas, né? Falava vários idiomas, extremamente culto, publicou vários livros, vários livros. O professor Hipólito publicou muitos livros de aritmética, de gramática, livros de reflexão, de cunho, inclusive, sociopolítico, e por aí vai. Vários livros foram publicados pelo professor Hipólito Léon Denisard Rivail. Até que, quando ele começou a assistir os fenômenos das mesas girantes, das mesas dançantes, começou a chamar atenção, começou a mergulhar, começou a mandar as perguntas para os vários médios, como expliquei anteriormente, e ele obteve as respostas, até que ele organizou o Livro dos Espíritos no ano de 1856, ou seja, 2 anos após o primeiro contato que ele teve com as mesas, ele recebeu uma comunicação que explicava a sua missão. Essa comunicação foi dada pelo Espírito de Verdade, que falou justamente isso: olha, você veio a esse planeta, você reencarnou desta vez com uma missão de apresentar para o público, apresentar para a população, para o povo desta época e de épocas futuras, a doutrina dos espíritos. Olha só a missão. E o Espírito de Verdade ainda falou desse trabalho que você terá, você ainda poderá contar com minha ajuda durante 1/4 de hora por mês. Ou seja, né, vai ter uma consultoria para que ele pudesse tirar as dúvidas, né, para que ele pudesse compartilhar impressões e por aí vai, para que o trabalho fosse um trabalho com a máxima qualidade possível. E assim foi feito. O professor Hipólito formulava as perguntas, recebia as respostas, analisava as respostas, ia todo mês, 1/4 de hora, ele compartilhava suas impressões e suas dúvidas com o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade esclarecia, orientava, e o fluxo foi seguindo. Até que em 1857 foi publicado, né, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Então, observem que tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Era um trabalho que tinha que acontecer e aconteceu, né, com o professor Hipólito Léon Denisard Rivail. Só que, ao publicar o Livro dos Espíritos, o professor se sentiu um pouco incomodado, porque o livro não era dele. O livro não era dele. Os outros eram, né, aritmética, gramática, por aí vai. Os outros eram. Mas esse livro não era dele. E aí, né, através de uma comunicação mediúnica, foi dito a ele o seguinte: olha, em uma de suas encarnações, você foi um druida e você, obviamente, reencarnou como pseudônimo de Allan Kardec. E tudo bem, então coloque então esse nome. Coloque esse nome do livro. Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E assim foi feito. E assim foi feito. É como nós vemos aí até hoje, né? O Livro dos Espíritos, o autor, Allan Kardec. Mas o próprio nome já diz, o livro é dos Espíritos. O livro não é de Kardec.
O livro não é do professor Hipólito, o livro é dos espíritos, né? Porque Kardec apenas organizou, ele compilou da melhor maneira possível as perguntas e as respostas no encadeamento lógico de ideias para que todos nós pudéssemos entender, que assim foi feito. E aí nasce, então, o Livro dos Espíritos. Meus amigos, que possamos, então, aproveitar essa oportunidade, que possamos aproveitar esse momento que nós estamos tendo através desse projeto, que é a Introdução à Doutrina Espírita. O próprio nome já diz, a introdução, a ideia aqui não é sanar todos os assuntos relacionados à doutrina espírita, longe disso. Né? Para isso tem os cursos, né? Para isso tem os seminários, as palestras públicas e por aí vai. Mas o objetivo nosso, nesse momento, é justamente de prestar alguns esclarecimentos básicos para que você que esteja ouvindo nesse momento possa ter a curiosidade, quem sabe, da manhã ou depois, estudar a doutrina, se interessar pelas obras doutrinárias, né? Que são muitas, são várias. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Que você possa se interessar em estudar a doutrina espírita e, quem sabe, mais adiante, se tornar uma pessoa melhor. Que assim acontece. Um dos objetivos da doutrina é justamente esse, de tornarmos pessoas melhores e fazermos sempre o bem, a quem quer que seja. Queridos, fiquem com Deus, que a espiritualidade amiga e querida possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar neste trabalho, em trabalhos futuros. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima, com certeza.